Hello, guys! Vamos então falar sobre estratégias para a produção escrita em inglês, ou Writing Strategies, shall we? Considerando o contexto. Antes de começar a escrever, é importante planejarmos a escrita conforme o contexto da situação. Para quem escrevemos? Qual o objetivo? O que esse meu leitor sabe já sobre o assunto tratado? Deve ser um texto mais formal ou informal? Ter um gênero textual determinado, como um artigo, um tutorial, etc., também é importante para nortear a escrita. Em resumo, faça um brainstorm. Utilizando um texto similar como referência. Ao escrever um texto, você pode procurar primeiramente por exemplos de texto no mesmo gênero textual ou com o mesmo tema. Podemos observar e aprender com eles para então ter referências para a sua escrita. Refletindo sobre o processo de reformulação. Ler, reler, reescrever. Essa estratégia abarca o processo mesmo de escrita, em que o autor escreve e reescreve, reformulando o que pretendia dizer. Isso pode ser realizado de várias maneiras, seja usando palavras conhecidas, tendo apoio da língua materna, parafraseando algum outro texto ou até mesmo abandonando uma ideia ao ver que ela não será adequada. Considerando oportunidades para sistematização de vocabulário e gramática. Ao aprender uma expressão nova ou uma estrutura linguística, busque sistematizar esse aprendizado e empregá-los na escrita de textos ou pequenas frases, pois colocando-os em contexto ficará mais fácil de lembrar futuramente quando você precisar deles. Usando marcadores de discurso. Marcadores de discurso, também chamados em inglês de linking words, possuem a função de conectar as partes e facilitar o desenvolvimento das ideias em um texto. Por isso são essenciais. Aqui estão alguns exemplos. Então, marcadores de addition, and, moreover, as well, de contrasting, however, but, nevertheless, de concession, although, despite, de cause, because, due to, de result, therefore, thus. Para dar exemplos, for instance, for example. Usando o nível de formalidade necessário para escrever. Já falamos anteriormente sobre o público leitor e o objetivo de um texto. Define o nível de formalidade do mesmo. Textos mais formais geralmente empregam palavras oriundas do latim, frases longas, voz passiva e evitam contrações e phrasal verbs. Por sua vez, textos mais informais empregam phrasal verbs, contrações, frases curtas, voz ativa, expressões idiomáticas. Tudo depende do contexto. Respeitando convenções do discurso escrito em inglês. Algumas situações e alguns gêneros textuais exigem um respeito a algumas convenções de escrita, como por exemplo o e-mail, que possui uma convenção específica. Por exemplo, começar com I hope this email finds you well e terminar com best regards. Logo, para não ser impolite ou para ser compreendido mesmo, busque observar os textos que você lê em inglês em seu cotidiano para compreender melhor essas situações. Monitorando a escrita. Ler e reler o texto antes de enviá-lo ou publicá-lo é de extrema importância para realizar uma reescrita ou uma revisão. Por isso é importante esse automonitoramento e reflexão, ok? Conferindo as referências. Tire um tempo também para conferir as informações que você está apresentando, tanto sobre o assunto quanto em relação às palavras e estruturas empregadas. Utilize a internet, livros e dicionários. Já indicamos alguns dicionários para vocês nos vídeos anteriores. Aceitando feedback. Professores, colegas e outros profissionais podem ao longo do tempo lhe apresentar um feedback sobre a sua escrita. Leve de forma construtiva e aprenda com isso para desenvolver ainda mais o seu conhecimento na língua adicional. Deixando sua impressão digital no texto. Busque sempre, se possível, se colocar no texto, deixar a sua opinião e a sua percepção. Há gêneros que permitem maior criatividade, outros nem tanto, então preste atenção. Mas busque jogar com essas possibilidades. Refletindo sobre o processo de escrita em inglês. Ao final, não esqueça de refletir sobre o seu processo de escrita. Quais estratégias você empregou? Quais dificuldades enfrentou? O que precisa ser melhorado? Pense nessas perguntas. Chegamos ao fim da nossa série de vídeos, no entanto, não hesite em voltar a assisti-los quando precisar de um auxílio na língua inglesa, ok? Bye bye!